você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista, que aborda hoje as implicações entre o dinheiro e a espiritualidade. E quem nos fala mais sobre o tema é o consultor Rogério Olegário. Rogério, seja muito bem-vindo ao Roteiro Espiritualista. Muito obrigado, Ana. Obrigado à equipe. Boa noite aos ouvintes. Bom, para que os nossos telespectadores entendam um pouco mais sobre o tema, eu queria que você abrisse a nossa entrevista falando para nós qual a função do dinheiro do ponto de vista espiritual em nossas vidas. Na minha opinião, o dinheiro é uma ferramenta para gerar crescimento, para gerar saúde, para gerar qualidade de vida, desenvolvimento. Então, é a energia que nós temos para trabalhar e crescer. E dentro dessa postura, eu vejo que o dinheiro deve ser muito bem cuidado, muito bem administrado, para que a gente possa fazer dele uma ferramenta realmente que alavanque a melhoria e o desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa família, do nosso país especificamente. E das nossas individualidades. E claro, da individualidade também, faz parte. Bom, existe toda uma história, né, ao longo da nossa civilização, né, com relação ao dinheiro. Há um aspecto de culpa, né, na relação das pessoas com o recurso dinheiro. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Isso vem muito da nossa cultura judaico-cristã, né? Então, nós temos culpa de sermos um pouco mais aquinhoado do que o irmão, do que o pai. Isso tem a ver com o que a gente aprendeu na infância sobre o dinheiro. Isso pode ter a ver com os nossos modelos, tem a ver com o que foi falado para a gente através dos professores, através da família, através dos clérigos, o que o dinheiro representa. Então, se o dinheiro foi colocado como algo ruim, como algo negativo, a pessoa cresce e se ela mesmo assim consegue ter dinheiro, ela pode se sentir culpada. E pode se sentir culpada porque pode não ter tido a permissão para enriquecer, pode não ter tido a autorização dos pais para superá-los. Você vê um exemplo muito comum, é colocar no filho o nome do pai. Então vai ser o João da Silva Júnior ou João da Silva Filho, já indicando que para o filho que ele é inferior ao pai. O pai é o grande e o filho é o pequeno. É muito difícil para o filho superar isso. Isso é uma permissão para não se superar o pai. Bom, mas se a pessoa consegue fazer isso e se supera, ela pode se sentir culpada. Da mesma forma, quando às vezes o pai não dá permissão para o filho para ele enriquecer e ele enriquece, ele pode se sentir culpado. Quando você fala em permissão, você fala nos diálogos que são feitos em casa, nos comentários que são feitos em família sobre a condição do dinheiro, sobre a condição financeira. É Perfeitamente. isso? O que a gente ouviu na família sobre o dinheiro? Foi uma permissão, foi algo positivo ou algo negativo? O que se falou quando a pessoa era criança sobre riqueza e os ricos? Foi algo positivo ou foi algo negativo? Então a gente vai formando um sistema de crenças. E aí, quando o adulto acaba tendo dinheiro e se sente culpado por não estar cumprindo aquilo que lhe foi determinado como regra na infância. Um outro exemplo interessante é quando a pessoa se destaca na família. Muitas vezes a pessoa é a única pessoa que teve sucesso financeiro na família ou conseguiu um emprego que lhe pague bem e tem lá 4, 5 irmãos que estão mal. Nossa, para essa pessoa, às vezes é um fardo muito grande ser um irmão rico. E a gente percebe isso nos atendimentos que a gente faz, as pessoas distribuindo a sua riqueza. Eu conheço um caso muito interessante de uma pessoa que veio do Nordeste para Brasília, aqui estudou, à custa de muito trabalho, muito esforço, e aí se tornou uma pessoa bem-sucedida na vida, tem uma renda fantástica, mas vive mal porque toda a renda que ela recebe
ela redistribui para os irmãos que ficaram no Nordeste. E os irmãos que recebem essa renda continuam naquela condição de pobreza, porque uma vez que eles não se movimentam, não fazem nada, porque sabem que tem o recurso do irmão que mora aqui e que os alimenta, entre aspas, né, mensalmente. Rogério, esse é um comentário muito interessante, porque uma das percepções que eu vejo com relação ao dinheiro é que algumas pessoas se posicionam na vida como recebedores, como se elas não tivessem nenhuma obrigação com relação à vida, de crescerem, de se desenvolverem, de obterem seus próprios recursos materiais para proverem os seus avanços, que é mais ou menos o caso dos irmãos desse seu consultado. Você poderia comentar um pouco sobre essa postura com relação aos recursos materiais? De novo, vamos voltar lá na infância. O pai começa a dizer para o filho, ainda pequeno, olha meu filho, não precisa se preocupar não, porque quando você passar na universidade eu vou te dar um carro, quando você fizer 18 anos eu vou te dar um carro. Daí a pouco, não se preocupe não, que daqui uns dias eu vou comprar para você um apartamento. Ou então a pessoa fala até inconscientemente que, olha, eu vou dar tudo que eu não tive para o meu filho. E aí o filho, o que ele faz? Ele cruza os braços. E uma vez tendo cruzado os braços, ele está sinalizando, olha, eu não preciso fazer nada, porque o meu pai vai fazer por mim. O pai faz uma previdência privada para o filho que acaba de nascer, não faz para si, faz para o filho. Né? Não, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não dei. Às vezes só o fato dele fazer e nem dizer, mas o inconsciente fala muito alto nesse aspecto. O filho já percebe, meu pai está fazendo tudo por mim, logo eu não preciso fazer muita coisa. Mas vamos à parte prática. Tá? O filho está brincando e o brinquedo cai embaixo de um móvel. Aí, papai, o brinquedo caiu aqui, pega para mim. O pai vai lá e pega. Ele não aprende, ele não sabe que ele está perdendo uma oportunidade de ensinar. Ensinar aqui a resolver problemas. O bracinho da criança é curto e não alcança o brinquedo que está embaixo do móvel. Ensine ele a pensar, o que você pode fazer para pegar esse objeto? Que tal a sua espada de brinquedo? Que tal o chinelo do papai? Que tal aquele outro brinquedo leve e inofensivo que você pode estar começando a ensinar a criança a ir atrás dos seus objetivos e resolver seus problemas. Mas aí o pai começa a fazer, o filho cruza os braços. E aí ele passa na universidade, pai, não se preocupe que quando você se formar eu já pago para você a sua pós-graduação. Aí ele termina a pós-graduação, casa, não, eu te ajudo a manter a sua família. E aí vira uma pessoa de 70 anos, o pai com 70 anos, vivendo às vezes mal, porque a renda dele acaba diminuindo nessa fase, e aí tendo que ajudar um filho com 40, e às vezes que já tem outro filho de 20 ou de 15 e está ajudando a família. Então, eu já atendi vários casos de pessoas com idades avançadas, ajudando os filhos já de meia idade e sustentando a família dele, que já com 2, 3, às vezes 4 filhos. Isso começou, aí você vai estudar a história da família, começou lá na infância. O que você diria para os telespectadores com relação a essa postura? Né? Assim, qual é a melhor relação com o dinheiro a se ter? Bom, comece a se equilibrar. Então, de forma nenhuma, gastar mais do que ganha. De forma nenhuma, fazer financiamentos. Nenhum, absolutamente nenhum. Nem mesmo a compra de um bem de alto valor agregado, como é um carro, como é a casa própria. Primeiro porque a gente mora no país campeão mundial de taxa de juros. Não de taxa nominal. A taxa nominal, nós estamos, se eu não me engano, em 3º ou 4º lugar. Já tem países com taxas nominais maiores que as nossas. Mas a taxa de juros do Brasil real ainda é a maior do mundo. Então, a gente acaba gastando uma energia muito grande pagando financiamentos. E, às vezes, pesados. As pessoas apenas olham a prestação que pagam, mas não conseguem considerar a quantidade de juros que pagam. É muito alto.
Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, dê exemplos positivos com relação ao dinheiro aos seus filhos, aos seus familiares, aos seus empregados, aos seus subordinados. Então, as pessoas que estão nas posições de liderança, elas têm uma responsabilidade muito grande com toda a cadeia que ela lidera. E é do exemplo. E o exemplo no Brasil, infelizmente, está em falta. Em crise. Isso, está em crise. Então, a gente precisa mudar essa postura. Isso com relação ao dinheiro também, porque um pai e uma mãe que usam o dinheiro com equilíbrio, com bom senso, que modelo ele passa para os filhos? O modelo do equilíbrio e do bom senso, porque os filhos copiam os nossos modelos, em todos os aspectos. A gente vê as crianças desde pequenininho já tentando imitar os pais, vestindo uma roupa do pai, calçando o sapato do pai, imitando a mãe passar uma maquiagem, a pentear o cabelo, a cuidar do irmãozinho mais novo, né? Então já é um exercício de cópia. E isso ele copia em tudo, inclusive no uso do dinheiro. Então, é muito importante dar o bom exemplo. A outra questão que a gente precisa mudar é a postura, é o inconsciente coletivo do país. No Brasil, infelizmente, ainda é olhado de modo pejorativo o rico. Então, no Brasil, como disse Tom Jobim há muitos anos atrás, fazer sucesso é ofensa pessoal. E quando a gente faz sucesso financeiro, a gente parece que está ofendendo o que não fez. E vem aquela expectativa de quem não tem sucesso financeiro esperar que aquele que tem sucesso vá ajudá-lo. Ora, se ajude. Primeira coisa, arregace as mangas e vai correr atrás daquilo que você não fez. Vai melhorar a sua educação, vai melhorar a sua instrução, vai procurar um emprego melhor, vai procurar ser uma pessoa melhor para poder ganhar mais, para poder ter mais condições de melhorar de vida financeira. Você falou de dois pilares culturais brasileiros que, quando a gente lê a história, você percebe muito, muito claramente isso. Um é a corrupção. Sim. Né? É uma doença crônica. Crônica, né? Que vem... É só você ler os livros... Eduardo Bueno, que fez uma série de pesquisas sobre os documentos, né, da colonização, você vê que a corrupção começou lá. Então, tem esse pilar, né, da corrupção. E tem uma coisa que eu diria encostada, né? Assim, é uma falta de vontade de fazer-se. Algo vai cair de algum lugar, ou eu vou usufruir de algo que está passando ali, mas nada em relação ao self-man, né? Como é muito da cultura americana, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas percebe-se muito isso na cultura brasileira, assim. Alguns antropólogos dizem que é a abundância da natureza no Brasil que provoca essa inação. Eu particularmente não acho que não. Eu acho que não é isso. É uma postura mesmo de cultura. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu estou de acordo. É uma postura de cultura. Você quer ver um exemplo? Os estudantes. Eu já frequentei muito tempo os bancos escolares e percebi isso. Tem gente que, por mais que tenha a oportunidade de crescer, ele não faz o máximo que ele pode fazer. Ele faz, simplesmente, ele estuda para passar e não para aprender. Com raras exceções. Então, em uma turma, digamos, de 20 alunos, 30 alunos, tem 5 que se destacam. O restante faz mais ou menos. E aí, ele faz mais ou menos, ele aprende mais ou menos, ele vai ser um profissional mais ou menos, vai ter um trabalho mais ou menos e vai ter um trabalho, um salário, uma remuneração, obrigado, mais ou menos. Agora, ele não está se preocupando em dar o seu máximo. Agora, aqueles que dão o seu máximo, normalmente vão arrumar um trabalho muito bom, vão ter uma remuneração muito boa e vão ser profissionais reconhecidos. Principalmente porque eu acredito piamente nisso, a natureza não dá saltos. Você não vai ser um estudante mais ou menos para depois ser um profissional excepcional. Então, se você aprende desde pequeno a dar o seu máximo, você vai conseguir
resultados muito positivos. Bom, em que medida, na sua opinião, a falta de ambição ou o excesso dela atrapalha a vida financeira? E eu vou te pedir para responder após o intervalo. Tá ótimo. Aguarde um instante só, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos a conversar sobre as implicações entre o dinheiro e a espiritualidade, com o consultor Rogério Olegário. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje o consultor Rogério Olegário, que fala sobre as implicações entre o dinheiro e a espiritualidade. Bom, Rogério, como eu te pedi no bloco anterior, eu gostaria que você comentasse para os nossos telespectadores em que medida a falta de ambição ou o excesso dela atrapalha a vida financeira de uma pessoa. Bom, a falta de ambição pode levar a pessoa a não dar o seu máximo para conseguir as coisas que ela quer. E o excesso de ambição pode fazer com que ela atrapalhe o seu crescimento, uma vez que o excesso de ambição muitas vezes faz com que a pessoa não aplique uma regra simples do crescimento financeiro, a relação ganha-ganha. Normalmente quem tem excesso de ambição quer ganhar sozinho. E existe uma regra muito importante na questão financeira, no jogo do dinheiro, na vida em si, que é a relação ganha-ganha. Eu ganho e você ganha. Como assim? Eu faço um serviço para você, um bom serviço, e você me paga. Eu recebi pelo meu serviço, mas em troca, você recebe um excelente serviço. Eu cresço, eu ganho, eu tenho mais dinheiro, o que eu faço? Eu contrato mais pessoas. Eu pago melhor meu empregado, eu compro mais pão na padaria da esquina. E aí a economia gira. E aí a economia gira. Então, é uma responsabilidade muito grande de quem tem recursos financeiros de distribuir esses recursos, através de distribuição de serviços, de contratos, de melhoria da sociedade. Olha, veja só, eu compro mais pão na padaria. O padeiro, o dono da padaria, precisa de ter mais empregados. Ele pode pagar melhor seu empregado, pode contratar mais empregados. Estamos gerando trabalho e renda. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, o excesso de ambição pode atrapalhar isso. Então, nem uma coisa, nem outra. Eu costumo dizer sempre, a virtude está no centro, no equilíbrio. Então, a falta de ambição pode não fazer com que a pessoa corra atrás do que ela precisa, do que ela precise, e o excesso de ambição pode atrapalhar qualquer coisa. A gente vê o excesso de ambição na Bolsa de Valores, né? A pessoa quer ganhar demais, ganhar, e ela aposta tudo, e aí, por uma ironia do destino, ela acaba perdendo tudo. A propósito desse equilíbrio, né, algumas orientações filosóficas e religiosas dizem que a gente não deve acumular dinheiro, né, que a gente deve ter uma vida proba, equilibrada, mas simples, quase franciscana. O que você diria para os telespectadores sobre isso? Bom, a pergunta é o seguinte, ela vai morrer cedo? Se ela for morrer cedo, ela não precisa acumular dinheiro. Agora, o problema é que a medicina está fazendo a gente durar muito. A expectativa de vida do brasileiro hoje já está em 72 anos e meio e a expectativa é que daqui a 10 anos isso chegue aos 80. Ainda não estamos muito saudáveis, estamos durando muito, mas... Isso, mas de qualquer forma,
é uma expectativa muito grande. O que acontece se eu não acumular dinheiro? Quem vai bancar a minha qualidade de vida a partir do momento em que eu me aposentar? Isso vale para a iniciativa privada quanto para a pública. Sim, mesmo porque não vai ter condição do governo bancar as aposentadorias públicas no patamar que elas estão hoje. Por volta de 2025, nós vamos ter mais pessoas aposentadas vivas do que toda a força de trabalho do serviço público e iniciativa privada somados. Logo, a gente não vai ter condições de sustentar essa quantidade de pessoas aposentadas. A gente vê isso nos países da Europa. Já estão acontecendo algumas dificuldades em relação a isso. Agora, não acumular dinheiro por uma questão filosófica, a pessoa vai se obrigar a trabalhar até morrer. Agora, depois dos 60, 70, a gente sabe que a energia diminui. Eu vou ter o pique que eu tenho aos 30, aos 40? Com certeza não. E quem vai bancar a minha vida da aposentadoria aos 60 até a minha morte de causas naturais aos 100? É mais tempo aposentado do que propriamente trabalhando. E eu vou precisar de dinheiro aqui, nessa fase. Então é muito importante eu acumular, sim, porque o governo não vai fazer isso para mim. O governo não vai ter condições de tomar conta de mim nesse período de pós-aposentadoria. Tá? Então é uma questão muito importante. Eu tenho que cuidar da criança que eu vou ser depois dos 70 anos. Eu tenho que me precaver que a medicina está trabalhando para a gente viver 100. E para as gerações mais jovens, isso é uma realidade. Talvez para a minha geração, não. Talvez a gente morra aí pelos 80, 90. Mas para quem hoje tem 30 anos, a chance de passar dos 100 anos é muito grande. Então eu preciso pensar nessa fase. E essa história de, eu não vou ter uma vida franciscana, eu posso até ter dinheiro e levar uma vida extremamente simples. Mas que eu vou precisar de dinheiro. Dinheiro é a energia que move o mundo. É o dinheiro que rege as nossas trocas. A propósito disso, qual, na sua opinião, olhando agora sob outra ótica, nós estávamos falando das pessoas com vidas franciscanas. Agora tem outras pessoas que consomem desbragadamente, né? Tudo bem, isto move a economia, né? O fato de nós comprarmos move a economia. Mas alguma das leis ambientais, né, que os ambientalistas defendem muito, é que algumas nações consomem numa proporção muito mais alta, que se todo mundo consumisse na mesma proporção, o mundo ia acabar. Isso é o aspecto geral. Do ponto de vista individual, há pessoas que têm, né, uma sanha, né, por possuir cada vez mais e consumir cada vez mais. O que você diria para essas pessoas? Eu acho que está faltando, antes do ter, o ser. Eu acho que a necessidade de consumir cada vez mais tem a ver com a falta de cuidado com você. Como estão suas carências? Como você é? O que está faltando aqui dentro? Ou aqui dentro? Como é que estão suas trocas pessoais? Os relacionamentos? Como é que está a sua troca com a sociedade? Como é que está a sua troca no convívio social? Como é que está o seu dar e o seu receber? Normalmente está em desequilíbrio. Então eu não estou bem, eu estou carente emocionalmente, eu estou estressado, eu estou com falta de espiritualidade. A solução muitas vezes passa pelo consumo. É um modo de tapar esses buracos todos? É um modo de tapar esses buracos todos. A falta de satisfação na vida vai levar a pessoa a buscar um exagero no consumo. Se você está em equilíbrio, se você está em paz, você precisa de pouco. A gente, na verdade, não precisa de muito para viver bem. A gente precisa ter as necessidades básicas atendidas, alimentação, conforto, sono, proteção, né? A gente precisa de estar bem emocionalmente
E a gente precisa ter um objetivo. Pergunte a essas pessoas que consomem exageradamente quais são os objetivos dela da vida. Quais são os seus planos? Na verdade, todas elas estão sem objetivos e preferem, na verdade, morrer cedo, morrer amanhã. Eu estou aproveitando a vida ao máximo, é isso que ela está nos elas dizendo. pensam, né, que estão aproveitando. Isso, estou aproveitando a vida ao máximo porque talvez eu morra amanhã. Agora, e se ela der o azar de não morrer amanhã? Como é que vai ser? E que legado ela está dando para os seus filhos? E consumindo muito, como você citou na pergunta, algumas nações desenvolvidas que têm um hábito de consumo muito grande, a pergunta é, que mundo eles vão deixar para os filhos? É essa pergunta que os ecologistas fazem. Mas aí eu volto àquela questão do módulo anterior. Que filhos você quer deixar para o mundo? Quais são os exemplos que você está dando para ele? De consumidores vorazes também? Então é uma simbiose. Então eu preciso imaginar que eu tenho que proteger o planeta, que eu não posso consumir tudo, porque tem outras gerações, mas eu também tenho que me manter em equilíbrio para dar exemplo de equilíbrio para ter filhos equilibrados, porque se eu não tiver filhos equilibrados, eu não vou ter netos equilibrados, e com pessoas desequilibradas nós vamos ter um planeta desequilibrado. Olegário, nosso tempo já vai se encerrando. Eu gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores breves conselhos sobre como ter uma vida financeira equilibrada do ponto de vista espiritual. A primeira coisa é se autoconhecer. Onde você está hoje, quem você é e onde você quer chegar e como você vai chegar lá. Fazer um plano, uma meta, um planejamento financeiro de vida, um planejamento espiritual para chegar lá. Eu quero chegar em algum lugar. Na verdade, muita gente pode até achar que a gente vai chegar na morte. Todo mundo vai para o mesmo lugar, tá? Mas como vai ser o caminho? Eu prefiro curtir o caminho, curtir uma paisagem bela, tranquila, tá? E aí, para curtir esse caminho, a solução é muito simples. Gaste menos do que você ganha. Não importa quanto ganha. A riqueza está no quanto você gasta e não com quanto você ganha. É só isso. Ok. Muito obrigada, Rogério, pela sua entrevista ao Roteiro Espiritualista. Eu que agradeço a oportunidade e muito obrigado pelo convite. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Muito grata.